Eu queria provocar os irmãos, pastores, nessa questão. Tem muita gente querendo saber quem são as duas testemunhas, a gente pode até deixar para daqui a pouco, para dar um suspense, que a gente vai conjecturar junto. Eu gostaria de chamar a atenção na questão dos 3 dias e meio que Jesus ele é morto e ele fica 3 dias e meio também crucificado, ele foi morto, e na mesma cidade das duas testemunhas. Então, existe uma semelhança da morte do Senhor Jesus com as duas testemunhas também 3 dias e meio. Então, eu queria também lançar essa questão para dizer que é uma semelhança com Jesus Cristo dessas duas testemunhas, pregando, talvez uma delas para os israelitas e outra testemunha para as nações, eu não sei, eu estou conjecturando aqui, mas muito a ver com essa questão da morte de 3 dias e meio, com esse paralelo com Jesus Cristo, na mesma cidade. Queria colocar isso aí para os irmãos comentarem. Pode comentar, Souza. Eu acho que tem vários paralelos aí. Eu estava ouvindo o Xará. Eu acho que tem vários paralelos aí. Jonas, o sinal de Jonas, o único sinal que eu vou vos dar, é nítido, é claro, os 3 dias e meio estão aí. O paralelo com a conexão ao tempo de ministério dessas duas testemunhas, um tempo de 1260 dias, é uma coisa que me chama a atenção, porque há muita divergência entre colocá-las na primeira metade ou na segunda metade. Eu já pessoalmente tenho uma teoria que mais tarde, se encaixar durante a nossa conversa, eu vou mostrar para vocês como é que eu vejo a questão do ministério das duas testemunhas. Primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é o seguinte: os 3 dias e meio, quem estabeleceu não foi nem o capeta, perdão, o diabo, o anticristo, o filho do Satanás. Não foi ele, foi Deus que determinou, porque o desejo, com certeza, do anticristo era que essas testemunhas ficassem ali em praça pública, na grande cidade, que inclusive depois é citada como Sodoma e Egito, mas que se refere nitidamente à cidade onde o nosso Senhor foi crucificado, obviamente que é em Jerusalém, a praça central de Jerusalém, e Deus estabelece esses 3 dias e meio para mostrar exatamente essas conexões. Assim como o Filho, ele mesmo, encarnado, se levantou no terceiro dia e pouco, essas duas testemunhas também vão se levantar. Obviamente que isso aí vai criar um caos, A própria Bíblia diz que isso aí, além da tortura que as duas testemunhas já vinham impondo ao povo, agora se abate um medo terrífico no coração das pessoas. Eu acho que isso vai estartar um grande problema. Toda a terra então, como é que Exatamente, porque a Terra hoje está linkada, né, professores Rodrigo e Ricardo? A Terra está linkada, hoje em dia é tempo real. Hoje em dia é em tempo real que consegue-se ter a notícia. Obviamente que esses eventos vão estar ocorrendo em Jerusalém. Isso mostra uma coisa: o anticristo tem domínio sobre Jerusalém, ou seja, ele está governando a partir dela. Então ele já não está mais fora, então ele precisa estar lá. Ora, se ele precisa estar lá, o tempo de decorrência do ministério das duas testemunhas, ele pode ser transitório. Há quem defenda a primeira metade, há quem defenda a segunda metade. Porém, eu vejo o seguinte: a minha teoria, a forma como eu enxergo, me diz o seguinte: essas duas testemunhas vão ser ressuscitadas. Ora, percebam uma coisa aqui, voltando à alegorização, me lembrei disso agora. Se eles são símbolos de Israel e a igreja, e eles vão ter que morrer, então veja bem, o Israel e a igreja morrerão. Pelo que eu entendi, se são duas testemunhas e elas mostram completude, todo o Israel e toda a igreja morrerá, e depois do terceiro dia ressuscitará. Então isso não tem base bíblica. Perceberam? Se é símbolo, não tem base bíblica. Perfeito, perfeito. Para mostrar a morte e a ressurreição de Israel e da igreja. Agora, a base bíblica está na ressurreição nacional, na ressurreição de Israel no tempo de tribulação.
Então, por que eu vejo o tempo transitório? Porque está exatamente no tempo em que o anticristo imprime perseguição, imprime julgo, controle, dominação. Só que, como é que eu vejo? Eu vejo que algum tempo depois, isso vai... Quer dizer, a instabilidade do governo do anticristo, ela é notória em todo o período, mas ela vai se acentuar muito mais aí. Por quê? Além do ódio contra os judeus, contra os cristãos da tribulação, o anticristo e as nações, os chifres, os chifrudos, vão mostrar um ódio enorme em relação ao falso profeta. Engraçado que isso aí eu não vejo o povo falar muito. Porque o falso profeta será alvo do ódio das nações e do anticristo, ou seja, desestabilidade na religiosidade, porque o anticristo busca adoração única e exclusivamente para ele. Ele não quer dividir isso, nem com o falso profeta. Então vejam, esses dois canalhas do inferno, eles vão inaugurar o Geena, inaugurar o lago de fogo e enxofre na volta de Jesus, se odiando, perceberam? Se odiando. Imediatamente a seguir, há exatamente toda a queda do império religioso da besta. Então eu vejo desestabilidade. Agora, uma das coisas que eu acredito que essa é a minha teoria, que vai causar esse processo de instabilidade mundial é exatamente o fato de que aquela alegria momentânea e passageira de 3 dias e meio que as nações da Terra estão podendo usufruir, ela logo se acaba. E isso traz às nações uma incerteza. Será que esse cara que nós estamos seguindo é o cara certo? Infelizmente, tarde demais para os que se arrependeram, ou se arrependerão, mas já terão a marca. Por mais que se arrependam, a Bíblia diz que vão blasfemar e tudo mais, mas eu tenho certeza que isso vai trazer instabilidade. Agora, quando nós olhamos, mais uma vez, eu vou fazer uma conexão bíblica, vou voltar ao Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel. O texto de Daniel, no capítulo 11, já chegando ao final da profecia de Daniel, ele vai mostrar instabilidade ao ponto de que o anticristo, pelo menos retratado ali, ele vai ser alvo de desavenças com outras nações. Percebam isso. Então, talvez uma das coisas que vai criar essa comoção negativa, que vai criar essa incerteza, essa dúvida no coração do mundo, pode ser exatamente esse revés que eles vão tomar, porque vai ser um tiro no meio dos olhos. A ressurreição dessas duas testemunhas. Percebam isso. Eu consigo enxergar esse quadro na Bíblia, né? E quando existe a morte dessas duas testemunhas, no final existe o arrebatamento delas para dizer o seguinte: quem tem mais poder aqui? É Deus. É verdade. É verdade. Porque inclusive, eles trocando presentes alegres, mandando presentes festejando, e de repente vem um espírito da parte de Deus e faz elas... E aí eles tremem, porque eles entendem quem tem todo o poder. Só para terminar, pastor Rodrigo, assim como a morte e ressurreição de Cristo, ela continua falando até hoje, na ocasião da tribulação, a morte e ressurreição delas vai ter um impacto, um testemunho muito forte também para eles. Então, é interessante como Deus utiliza essas duas testemunhas, tipificando também a Cristo, uma mensagem muito forte que, após a morte, continua dando testemunho, impactando as pessoas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu também creio.